Unidade, a nossa resolução de questões do Enem. Nós vamos analisar aqui algumas questões de 2018, 2017 e 2019, né? Então vamos lá. Essa aqui é uma questão bem simples. Essa questão dá para resolver ela com pouco tempo, né? Com pouca explicação. Já é uma questão, né, bem simplificada. Então vamos lá. O que é que o texto traz? O texto traz o seguinte: para serem absorvidas pelas células do intestino, né, os lipídios, olha aí, ingeridos, eles precisam ser primeiramente emulsificados. Então tá aqui, o que é que essa primeira sentença afirma? Afirma o seguinte: que os lipídios, para serem ingeridos, eles têm que antes, né, passar por um processo de emulsificação. Nessa etapa da digestão, né, no caso nessa etapa aqui da emulsificação, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, né, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar e são insolúveis em água. O que é que esse texto está dizendo? Está dizendo o seguinte: para o lipídio ser digerido, né, no processo de digestão, ele primeiro precisa ser emulsificado. E quem faz esse processo de emulsificação são os ácidos biliares, né? E por que que os ácidos biliares eles fazem esse processo de emulsificação? Porque os lipídios eles possuem natureza polar, eles não se misturam com a água, então eles precisam ser emulsificados, envolvidos, né, para que elas possam ser quebradas. Os lipídios, pessoal, são moléculas grandes, e para que possam ser absorvidos pelo corpo, né, tem que ser todo quebrado em moléculas, né, menores para que sejam absorvidas. Ao contrário do que muitos pensam, os ácidos biliares, eles não fazem essa quebra aqui não, ó. Os ácidos biliares não fazem essa quebra não. Eles apenas vão fazer o que? Eles vão emulsificar, né? Tipo, envolver, vão englobar essas moléculas de lipídios, né? Para que posteriormente, né, eles deixem de serem apolares, eles possam deixar de ser apolares e dessa forma possam ser quebrados de uma maneira bem mais facilitada e bem mais rápida. Então, sabendo disso, né, o que é que o item vem perguntando, né? Ele pergunta o seguinte: esses ácidos eles atuam no processo de modo A. Então, a questão quer saber o seguinte: como é que esses ácidos biliares eles atuam? Olha que a gente já fez aqui mais ou menos, né, um parâmetro de como é que ele vai atuar. Ele vai hidrolisar os lipídios? Não, pessoal, ele não vai fazer isso porque os lipídios eles são apolares. Ele vai agir como um detergente? Olha aqui é que está o X da questão. A gente viu que emulsificar é envolver esse lipídio. Vocês já prestaram atenção que lavar uma louça com sabão comum, quando ele esteja misturado, é muito difícil. Mas a partir do momento que você usa o detergente, fica mais fácil. Por quê? Porque o detergente ele envolve essa gordura e a água ele consegue carregar essa gordura com mais facilidade. Então já temos aqui o nosso item correto, que é o item D, né? Tornar os lipídios anfilíticos, né? Essa não é a função, né, dos ácidos biliares. Promover a secreção em paz, não. Os ácidos biliares não promovem secreção em fase nenhuma. E estimular o trânsito intestinal dos lipídios também não é função dos ácidos biliares. Então a resposta correta temos a letra B. Vamos partir em seguida, né, para a questão do Enem de 2017. Ele diz o seguinte, essa questão. Então vamos lá. O que a questão fala? A questão fala o seguinte:
A terapia celular, né, tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a regeneração, olha aí que termo interessante, de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzir novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. Beleza. A técnica refere-se... A que técnica refere-se o texto? Pronto, o texto quer saber o seguinte: que técnica era essa, né, de introduzir células novas em um tecido? Né? Então é isso aqui que a questão quer saber. Ela quer saber o seguinte: quais eram essas técnicas, né, onde se introduz células novas células no tecido? Aqui, pessoal, a gente tem que levar em consideração mais os conceitos. Tipo, vacina. A vacina, ela serve para introduzir novas células no tecido? Não. As vacinas, né, elas servem para ajudar o nosso corpo, né, a desenvolver antígenos. Então, não é vacina. Biópsia? Não, porque a biópsia, né, ela retira parte dos tecidos para fazer análises. Então, também está fora de questão. Hemodiálise e quimioterapia, pessoal, são exames, são procedimentos, né? São procedimentos, hemodiálise para purificar o sangue e quimioterapia para combater células cancerígenas, né? Então, a gente poderia chamar aqui como se fosse uma espécie de exames, né? Como se fosse um tratamento mesmo para a saúde. Sobrando então tem transfusão de sangue. Então, a transfusão de sangue, por meio de uma transfusão de sangue, eu posso introduzir, né, em um tecido determinadas células. Então, o item correto é o item E. Beleza? Vamos agora partir para uma questão de 2019. A eritropoetina, né, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas fórmulas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO, que é a eritropoetina recombinante, né, e seu uso considerado no esporte, né, o seu uso é considerado doping. Então, utilizar essa espécie de hormônio, né, que é o eritropoetina, no esporte ele é considerado um doping, ou seja, não pode, porque um atleta ele vai estar aí tendo uma vantagem em relação a outro. A questão quer saber o seguinte: a influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de quê? Né? Então esse doping aí, ele vai ajudar o nosso corpo a transportar o quê? Ponto disso, isso é uma vantagem em relação aos outros. Pessoal, essa eritropoetina, né, ele é um hormônio endógeno que faz com que haja no nosso corpo, né, uma quantidade bem maior de hemácias, né, E a gente sabe o seguinte, que as hemácias, elas transportam quem? As hemácias, elas transportam oxigênio. Então, quanto mais oxigênio dentro das células do músculo, né, mais oxigênio eu vou ter nas mitocôndrias, e se eu tenho mais oxigênio nas mitocôndrias, por consequência, eu vou ter também mais energia, né? Então, o atleta que utiliza essa espécie de doping, ele vai ter uma vantagem por conta dele ter mais energia à sua disposição. Então, vamos saber que esse doping ele vai exercer melhor na capacidade física, né, do atleta,
porque ele vai estar relacionado ao transporte